Olá, gente, tudo bem? Estamos de volta. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba e a gente faz sempre essas pesquisas para trazer aqui para o canal histórias incríveis sobre pessoas, conhecidos, desconhecidos, cidades, guerras, conflitos, tudo sobre a história do Espírito Santo desde a fundação lá no século XVI. A gente está sempre historiando, pesquisando, né? E trazendo essas histórias incríveis. Essa, por exemplo, né? Que a gente vai falar sobre a quinta regata da cidade de Vitória, que aconteceu em 1953. História do iatismo capixaba, que sempre foi vitorioso, sempre foi importante. Até hoje, né? Até hoje é. Vitória tem uma vocação, né, natural, geográfica, incrível, para provas de iatismo, surf, todos os tipos de provas náuticas, né? Então a gente sempre teve esse protagonismo nacional, internacional, olímpico e tudo. Começou com o remo lá atrás, a natação, o waterpolo, polo aquático, foi muito famoso nos anos 1920 e 30, né? Essas provas de natação que aconteciam entre o Saldanha da Gama e a Prainha em Vila Velha, acontecia a prova de natação direta ali pelo Canal da Bahia. Lá no Saldanha era muito importante, tinha a piscina do Saldanha também, a piscina que ficava pertinho do mar ali, o pessoal nadava ali junto com os remadores e tudo, em frente ao Penedo, incrível, né? Ali do lado do Saldanha da Gama à esquerda, então tem o Penedo de frente, à esquerda tinha uma prainha ali, nos anos 20, 30, 40, depois foi aterrado e foram feitas ali as rampas para descer com os barcos, né, com os esquifes, os 8, 4 ali na Bahia, né? Mas Vitória sempre teve essa vocação. Aí tem o Yacht Clube, que foi inaugurado nos anos 40, e aí Vitória realmente deslanchou, né, em provas nacionais que deram nas famosas provas do Hollywood dos anos 80, que foram incríveis, né? Vitória realmente bombou nessa época. Tinha a novela Água Viva, que foi gravada, parte gravada aqui na enseada da Enseada Azul em Guarapari, na Aldeia da Praia em Guarapari. Ali eu conheci o Sérgio Malandro lá, conheci o Cadu Moliterno naquela época. Eu frequentava a Aldeia da Praia, conheci o André de Biasi, que era da família do Pietrangelo, né? Foi incrível aquela época nos anos 80, inicinho dos anos 80, e tinha muita prova náutica e tudo, então realmente foi incrível mesmo, né? E essa matéria aqui do jornal Folha do Povo, né? Deixa eu ver a data. Tem duas matérias, do dia 10 de setembro, quinta-feira, 1953. Incrível, né? Como sempre, a matéria escrita pelo Adam Emil, né? Deixa eu ver como é que começa a matéria, gente. Olha lá, quinta regata Taça de Vitória, venceram os argentinos as duas primeiras provas, né? Aí tá aqui, começa assim. Onde está o pau de palanque? Já coloquei aí dentro. E o remo? Você sabe bem que faz parte do equipamento. Se a gente sair com o equipamento incompleto, pode ser até desclassificado. E aí o pau come, né? Ali são os esquifes, né? Esquifes não, ali é a Hobcat 14, perdão. Termina logo de colocar o cabo da buja, porque já estão dando sinal para colocar os barcos na água e nós estamos ficando por último, os demais já desceram. Não aperte muito os estais, a técnica agora é correr com eles quase soltos e tal. São gírias, né, da vela, né? Esses eram os comentários que se ouviam minutos antes da largada, durante a preparação das 3 provas internacionais da regata Taça de Vitória, internacional, tá? Aberto e internacional. Podia-se perfeitamente notar que muitos concorrentes estavam nervosos, porém confiantes em um bom resultado. Argentinos, capixabas, paulistas, pernambucanos ali se encontravam dando os últimos retoques em seus barcos, confiando neles, em seus conhecimentos técnicos também. As provas nessa época já saíam lá do Yacht Clube do Espírito Santo, na Praia do Canto, né, gente? Os últimos barcos foram sendo empurrados para a água. A bandeira branca foi içada. Faltavam 10 minutos para a partida. O texto é bom, né? O texto do Adam Emil. Ele foi diretor da Rádio Espírito Santo também, radialista, jornalista, né?
os barcos davam bordejos rasos pelas proximidades da lancha da comissão de regatas, aguardando o lançamento da bandeira azul 5 minutos antes da partida. A bandeira branca, né, ele fala, a branca desceu, dando lugar à do mastro azul. A bandeira no mastro azul. Perdão, a bandeira azul no mastro. Os barcos continuavam dando seus bordos próximos à linha de partida e finalmente foi dada a bandeira azul. Foi arriada a bandeira azul, dando a largada, 30 segundos para a largada da sensacional prova náutica Taça Cidade de Vitória de 1953. Um agudo silvo partiu nos ares e era o sinal da largada. Poucos minutos após a partida ocorreu o primeiro e único acidente na Taça de Vitória. O barco Simum, do Yacht Clube do Espírito Santo, cedido ao argentino Júlio Lagos. O que aconteceu com ele, hein? Que tinha como proeiro o jovem Evelyn Burns, partiu dos estais da proa e uma peça do leme que o impediu de continuar a prova. O barco quebrou, né? Infelizmente. Aí, gente, isso aqui não é Hobbycat não, né? Isso é um Hobbycat? Aqui o Jorge Burns com o Murilo Peixoto nesse barco aqui. Aqui os campeões das 2 primeiras provas, os argentinos. Depois eu vou ler o nome deles aqui para a gente ver se alguém também identifica aqui as pessoas, né? O vento nordeste soprava forte e agitava a maré. O Espírito Santo, o barco, né, com a dupla Murilo Peixoto e Jorge Burns, ganhou a dianteira, sendo acompanhado de perto pelo argentino Charito, com o barco Charito, com Alberto Riomal e Gilberto Burns, seguido pelo barco Barracuda, com Fiorino Petrocchi, Carlos Nogueira em terceiro lugar. Essa foi a largada, né? Os demais vinham distanciados. O barco Charito, em frente à Ilha do Boi, numa bonita manobra, passou a ocupar o primeiro posto, passando para o segundo lugar o barco Espírito Santo e em terceiro o barco Mínimo, com a dupla Hector Garcia e Oscar Esperati. Bom, assim continuaram até a última volta, quando o Barracuda, novamente, num bom bordo, conseguiu passar à frente o barco Mínimo. Cruzaram então a linha seguinte, colocando em primeiro lugar o argentino Charito, em segundo lugar o capixaba Espírito Santo, o barco, né? Em terceiro lugar outro capixaba Barracuda, em quarto lugar o argentino Mínimo. Você vê que eram 2 barcos correndo com a bandeira da Argentina. Em quinto lugar ficou o capixaba Sereno com a dupla Roberto Ruski, né? E Murilo Borgado. Em sexto lugar o argentino Sirocco, com Carlos Figari e Romário Passos. E em sétimo lugar e último lugar o pernambucano Nina, o barco Nina, com A. Bezerra de Melo e Carlos... cadê o nome dele? Carlos... não está aqui não, gente. Mas de qualquer jeito a gente vê aqui na fotografia, ó, nessa foto da esquerda, que tem os barcos ali navegando em frente à Ilha do Boi, vemos um aspecto da montagem da boia colocada próximo à lancha da comissão de regatas. Em primeiro lugar, o Espírito Santo, com a dupla Murilo Peixoto e Jorge Burns. Em segundo, o Charito, na foto, né? Depois o Charito ganhou, com a dupla Alberto Riomal e Gilbert Burns. E o barco... como é o nome do barco? Tibum. É isso mesmo? Tipibum. Isso aí. Com as vice-campeãs brasileiras Rani Bibi Juetes e Helena Lima. Tinha a prova feminina também, tá, gente? O representante argentino Júlio Lagos, quando fazia a entrega da Taça Cidade de Vitória, que se achava em poder dos iatistas argentinos, vencedores que foram da regata anterior, vencedores da regata anterior. O vencedor Murilo Peixoto, que a gente vê aí na fotografia, né? A matéria é longa, ela segue, né? Falando sobre essa vitória dos barcos argentino e capixaba. E aqui a segunda matéria. O Espírito Santo conquistou o troféu. Os argentinos venceram a última prova, mas foram desclassificados. Olha, e a Taça Cidade de Vitória de 1953 ficou conosco. Batismo do barco capixaba e também do barco Espírito Santo, com fotografias de Moacir Silva, texto de Adam Emil e matéria, reportagem, né? Para o jornal Folha do Povo, de 11 de setembro de 1953. Aí a matéria começa. O barco Espírito Santo, para se sagrar vencedor da quinta regata Taça Cidade de Vitória,
precisava conseguir o primeiro lugar, né, e torcer para que o argentino Charito, o barco, né, chegasse em último, no caso, né, na quarta posição. Como se vê, dependia o nosso mais categorizado, representado do fator, pode-se dizer, sorte, né, para conseguir avançar e conseguir a vitória. Né? A dupla Murilo Peixoto e Jorge Burns teria que aliar os conhecimentos técnicos à sorte. Enquanto isso acontecia com Alberto Riomal e Gilbert Burns, nosso representante, a dupla corria normalmente como havia feito até aquela hora. Aí o Adam está, né, descrevendo a prova passo a passo. Se bem que muitos acreditassem na vitória do barco Espírito Santo, a maioria, entretanto, achava isso ser impossível, porquanto se utilizava muito, né? O Charito tinha várias conquistas a seu favor e já 2 vitórias na prova Taça Cidade de Vitória, né? Eram 14h30, vento fraco soprava quando foi iniciada a prova na linha de saída. Dado o sinal do barco para o barco Charito, ele adiantou-se, tendo dado um rápido bordo a fim de sair normalmente. Nessa manobra, abalroou 2 barcos, o Nina e o Taifun. É Taifun o nome do barco, gente, estava escrito errado na outra matéria. É Taifun. Ao voltar, atrapalhou a orça do barco Sereno. Você vê? Ele saiu batendo nos barcos, né? Com esses incidentes, o Charito, que era argentino, foi o último a largar, ficando quase 1 minuto de atraso do barco Espírito Santo, que comandava o pelotão. Aos poucos, entretanto, o Charito foi deixando para trás os barcos Sereno, o Mínimo e o Barracuda. O barco Espírito Santo, dirigido pela inteligência de Murilo Peixoto, distanciou-se bastante, sendo perseguido à distância pelo Taifun. Ao montarem a boia da enseada de Camburi, o barco Espírito Santo mantinha a primeira colocação. Em segundo lugar, o Taifun. Em terceiro lugar, o Charito. Né? De qualquer jeito, os argentinos venceram, mas na segunda matéria a gente vê que eles foram desclassificados. Né? Como parte integrante das comemorações da 5ª Regata Internacional da cidade de Vitória, da classe Snipe, foi efetuado na manhã de domingo anterior ao dia 11 de setembro de 53, né, o batismo de 2 novos barcos do Yacht Clube do Espírito Santo. Para padrinhos foram escolhidos os senhores Jones dos Santos Neves, que era o governador do Espírito Santo, sua esposa. A solenidade, tá aqui o barco, gente, ó. Jones aqui, Donaldo aqui. Aí, deixa eu ver. O senhor Arnaldo Duarte Rabelo, que era o prefeito da cidade, né, além de outras autoridades civis e militares. No primeiro flagrante, vemos o momento em que a primeira-dama do Estado procedia o batismo do barco Espírito Santo da classe Snipe, de propriedade de Murilo Peixoto. Outra foto, o momento em que o governador Jones dos Santos Neves batizava o capixaba da classe Bolina, de propriedade do Comodoro Asdrubal Peixoto, que era o Comodoro do Yacht Clube na época, né? Aí na outra foto aqui ao lado, olha lá, foto lá dentro das dependências do Yacht Clube, olha que bacana, com o nome de todo mundo que participou, inclusive as meninas, né? Componentes das diversas delegações, quando em companhia dos iatistas capixabas, posavam para a reportagem do jornal Folha do Povo. Agachados nós vemos, vamos lá, hein? Murilo Peixoto, atual detentor da Taça Cidade de Vitória, tá lá? Gilbert Burns, Alberto Riomal, Romário Passos, Mr. Robert Burns, presidente de honra da Comissão de Regatas, né, os 5 que estão ali embaixo, né, agachados. E de pé estão José Rebouças, Júlio Lagos, Evelyn Burns, Oscar Sperati, Hector Garcia, Jorge Burns, Helena Lima, Rani Bibi Juetes, Murilo M. Horta, Morgado Horta, né? A. Bezerra de Melo, Carlos Neves, Comodoro Asdrubal Peixoto e o capitão da flotilha de snipes Nelson Albuquerque Silva, a solenidade de entrega de prêmios, que foi a festa de confraternização no Yacht Clube do Espírito Santo entre capixabas, argentinos, pernambucanos e paulistas. Isso aí, gente, bacana, né? Prova Cidade de Vitória, em 1953, que a gente traz para vocês aqui
no canal Memória Capixaba. E aqui, que é um vídeo que eu farei depois para falar sobre a famosa prova da Volta da Taputera, também do jornal Folha do Povo do mesmo ano, de 1953, que é uma outra história, né? A Taputera é uma pedra, a famosa pedra antiga, pedra, né, que tem esse nome indígena, que eu vou trazer em outro vídeo aqui no canal, em outra oportunidade aqui no Memória Capixaba. Então valeu, pessoal. Muito obrigado, tá? Essas são as matérias que a gente sempre traz aqui no canal, para a gente ficar por dentro do que acontecia no Espírito Santo, essas provas náuticas incríveis, né? Com essas fotografias, tem filmes também incríveis. Opa, cadê? Aí, ó. Olha a turma aí nos anos 60 já, essa foto é dos anos 60, pelas roupas a gente vê, pelos penteados, né? Lá nas dependências do Yacht Clube do Espírito Santo, quem sabe você reconhece alguém aí, um pai, um tio, né? Um primo, um irmão, um avô, né? E a gente sempre traz essas matérias porque a gente tem que prestar uma homenagem, né, a esses atletas, todo mundo, né, atletas, eu tive vários colegas assim, tenho até hoje, né, colegas que são iatistas, né, o Renatinho, né, o Alessandro e o Tubarão, o Ricardo Conde, que são todos atletas do iatismo capixaba, prancha-vela e kitesurf e hobbycat, snipe, tudo, gente que sempre viveu dentro d'água, e a gente faz essa homenagem aqui no canal Memória Capixaba. Valeu, gente, obrigado, até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.